Bom, vamos fazer a medição de tensão alternada e tensão contínua, para que você entenda. Tensão alternada é a tensão que eu tenho nas tomadas. Tá? Aqui eu tenho essa saída, esse filtro, que eu tenho ligado na rede elétrica, nas tomadas, é uma tensão alternada, ok? Quando eu tenho tensão contínua na saída de uma fonte, ou nas pilhas e baterias, eu tenho tensão contínua, uma tensão sem variação. Tensão contínua é sem variação, e a alternada ela tem variação, ela tem 60 Hz. Ela muda de polaridade 60 vezes por segundo, por isso 60 Hz, tá? Bom, vamos começar aqui pela tensão alternada. Eu tenho que medir, eu preciso escolher a escala do multímetro adequada para medir. Aqui onde está V e o desenho da senoide, essa senoide significa variação. Aqui eu tenho então medição de tensão alternada, ok? Então venho aqui e coloco na escala de 600, tá? Ah, por que escala de 600 e escala de 200? Se eu vou medir 127 volts, eu coloco na escala de 200, tá? Se eu vou medir 220 volts e eu estiver na escala de 200, o multímetro não vai mostrar valor, porque o valor que eu estou medindo está a mais do que o selecionado. Então eu já deixo sempre em 600, porque em 600 eu meço 127 e meço 220, ok? Bom, deixei aqui em 600 e agora eu vou medir aqui a tensão da tomada. Nesse caso não existe polaridade, tá? Não existe polaridade. Então eu venho aqui e conecto aqui e já me aparece o valor aqui de 220 volts, 227. Isso varia um pouco. Aqui não tem polaridade, tá? Eu não preciso me preocupar. Tensão alternada não existe polaridade. Existe sim fase neutro, mas na hora de medir não existe uma polaridade, ok? Bom, agora eu vou medir tensão contínua, tá? Tensão contínua. Então eu vou conectar essa fonte. Isso é uma fonte de câmaras, que você vai estar vendo aí em cursos futuros cursos de segurança eletrônica, onde você vai aprender ligação de câmera. Bom, aqui você tem a fonte conectada na tensão alternada. O que essa fonte faz? Ela vai corrigir a senoide, ela vai deixar a tensão contínua, tá? Vamos aqui no multímetro. Esse V de tensão e o sinalzinho dessa reta significa contínuo, tá? Aqui eu tenho uma tensão corrigida e além disso, essa tensão ela está rebaixada, ela se foi a 12 volts, tá? Bom, então o que eu faço? Eu venho aqui e coloco o multímetro na escala de 20, eu vou estar medindo 12 volts, então a escala de 20 vai ser suficiente. Coloco a ponta de prova do multímetro no fio preto, a ponta negativa no preto, e a vermelha no branco aqui, que vai ser o positivo. Observem que apareceu 12,4 volts. Ok, é a tensão de saída de uma fonte, 12 volts, tá? Bom, existe polaridade aqui? Existe polaridade, tá? Vamos fazer o teste? Eu vou inverter. Vou colocar a ponta de prova vermelha, que seria positiva, no fio preto, que é o negativo da fonte, e vou colocar a preta no positivo, que aqui está sendo representado pelo fio branco. O que aconteceu? 12,42. Observe o sinal de menos que apareceu aqui na tela do multímetro. Sinalzinho de menos. Então isso significa que eu estou fazendo a medição com as pontas de prova invertida, tá? Bom, quando falamos em tensão contínua, você precisa observar sim a polaridade. Existem equipamentos que, se você ligar com polaridade invertida, você queima o equipamento, tá? Vamos pensar aí em leitores biométricos, em equipamentos enfim, de automação predial, enfim. Existem alguns que, se você inverter a tensão, você queima. Centrais de alarme, por exemplo, você queima a placa. Então, sempre você faz a medição para saber o valor da tensão, se é 12 volts, e ao mesmo tempo saber se está polarizado, tá bem? Bom, na escala de continuidade, você pode também testar componentes eletrônicos, tá bem? Então vamos falar do LED aqui, ó, tá? O LED ele tem anodo e catodo, positivo e negativo, tá? Eu posso testar o LED aqui com o multímetro na escala de continuidade, tá? Ó, outro recurso que tem o multímetro é você acender a tela dele, tá? Para ficar mais fácil a visualização. Então aqui você testou aqui, ele acendeu. Se eu
conectar ele ao contrário, ele não vai acender. Tá? Aqui eu testo se o LED está bom. Tá? Isso aqui você vai aprender no curso de eletrônica, tá bom? Bom, posso testar também resistores, que também são componentes do curso de eletrônica. Tá? Então vamos pegar aqui um resistor de... tem as cores aqui, marrom, preto e marrom. Se você analisar o código de cores, você vai ver que é um resistor de 120 ohms, tá? Você tem lá o código, a tabela de cores, também no curso de eletrônica, você vai ver isso. 120 ohms, tá? Testei. Vamos com um resistor de 330 ohms, laranja, laranja e marrom, código de cores, 33 e uma casa decimal, 330, tá? 330. Vamos no resistor marrom, preto e vermelho, que seria marrom 1, preto 0, 10, duas casas decimais, tá? 1000 ohms. Então aqui eu vou para 990. Aí o resistor tem a tolerância, 10 para mais, 10 para menos. Então tá aqui o resistor de 1000 ohms. Quando eu falo em ohms, tá? Tem esse símbolozinho aqui, ó, ohms, aqui, tá? Ohms, o ômega. Isso aqui é a unidade de medida da resistência, tá? Falando em resistência ainda, eu tenho potenciômetro, que eu tenho potenciômetro de 1K, que seria de 1000 ohms também, que é uma resistência variável. Eu posso aumentar e diminuir o valor dessa resistência. Isso era muito utilizado nos equipamentos, nos rádios antigos, para controlar o som, tá? Até hoje, em muitos aparelhos eletrônicos, você utiliza o potenciômetro. Aqui eu consigo ajustar, ó, variar a resistência dele, tá? De 0 e vou aumentando até 1000. Tá? Isso aqui que controla o volume do som dos equipamentos eletrônicos. Tá? Por fim, também, eu tenho outro componente eletrônico sensacional aqui, que é o LDR, que varia de acordo com a luminosidade. Só que eu tenho que usar uma escala mais alta nele, porque ele tem uma resistência muito alta. Tá? Esse LDR ele é utilizado nos sensores fotoelétricos, nos fotocélulas, que faz a lâmpada acender de noite sozinha. Tá? Olha só, aqui ele está marcando... Eu estou na escala de 35.000. Quando eu vou, escureço aqui, ó, a resistência zero, tá? Eu vou e deixo entrar a luz, ele mostra o valor de resistência. Conforme vai escurecendo, vou tirando a luz, tá? Ele vai diminuindo o valor de resistência dele até zerar. Isso faz com que quando escureça, a lâmpada do poste acenda e quando amanheça, ela apague. Esse é o componente, é o coração do circuito eletrônico aí dos relés fotoelétricos.